Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Não pensem vocês que um vírus é capaz de vencer o poder do nosso Deus. Mas Deus tem a soma dos nossos dias. E isso significa, queridos, que quando nós estamos na presença do Senhor, não importa o momento. Foi muito interessante o que me foi dito hoje. Meu irmão teve um privilégio de ter 8, 9 dias se preparando para ir para o céu. Quando a pessoa morre de infarto, ela não tem nem tempo de dizer assim: Senhor, perdoa o meu pecado. Senhor, me perdoa porque eu estou brigado com a minha mulher. Senhor, me perdoa porque eu roubei no trabalho. Não tem. Quando a pessoa bate no trânsito e morre instantaneamente, ela não tem nem como se consertar. E muitas vezes ela perde a salvação. É um privilégio para aqueles que têm o tempo para conversar com Deus e colocar diante de Deus a sua vida. Billy Graham disse uma vez que ele preferia morrer com a queda de um avião do que com um acidente de trânsito ou mesmo com um infarto. Quem está na queda de um avião tem tempo de pedir: Senhor, me perdoa, toma a minha vida nas tuas mãos, e tudo aquilo que ela sabe que precisa ser consertado. Porque não pensem vocês, queridos, porque nós estamos na igreja, que nós estamos prontos para a salvação, não. Tem muita gente na igreja que não está preparada para o céu. E aí o Senhor me deu esse versículo que se encontra no livro de João, capítulo 13, versículo 7. Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, você entenderá. É exatamente isso. É por isso que, mesmo na dor, a gente louva. Eu sei que muita gente no meu lugar estaria de cama, tomando comprimido. Por favor, chorei? Já chorei muito, sim, mas Deus traz conforto e consolo ao nosso coração. E nós precisamos entender que a vontade... Eu sou grato a Deus, porque uma convicção eu tenho. Meu irmão está na eternidade. E orando na terça-feira, depois que eu cheguei do hospital e tudo mais, eu coloquei para Deus assim: mas meu irmão viveu tão pouco, Senhor. E aí Deus falou comigo: pouco está vivendo você. Ele agora está vivendo eternamente. Eternamente. O sepultamento foi no Jardim da Saudade, em Sulacap. Eu tive que chegar mais cedo, é claro, como eu mencionei, para poder fazer a exumação do corpo do meu pai, o que também não é uma experiência muito confortável, mexe muito emocionalmente com a gente, mas é impressionante a programação de sepultamento. Meu irmão faleceu na terça e não pôde ser sepultado na quarta, porque não havia espaço na agenda do cemitério, e é um cemitério particular. Eles estão sepultando pessoas de 15 em 15 minutos, e hoje eu vi lá sepultamento de crianças que morreram com Covid-19, sepultamento de jovens, de todas as faixas etárias. E aí quando você olha aquela programação eletrônica, você se pergunta assim: mas quantos destes chegaram até o céu? Quantos destes foram recebidos nos céus com cânticos? Quantos destes abriram mão em prol das coisas do mundo que parecem ser tão atraentes, mas que ao mesmo tempo são tão passageiras? A Bíblia mostra para mim e para você, queridos, que no mundo nós vamos ter aflições. No mundo nós vamos ter aflições. Mas ao mesmo tempo sou muito grato a Deus, pelo meio de todas essas aflições, Deus traz exatamente a paz que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Então, obrigado a todos vocês que oraram pelo meu irmão. Ele agora não precisa mais de oração, porque ele alcançou a coroa da vida. E nós, aqueles que tivermos o privilégio de chegarmos aos céus, nós vamos estar com ele por toda a eternidade. Muito obrigado a todos vocês. Muito bem, queridos, no último domingo, nós começamos a conversar sobre uma belíssima passagem bíblica no livro de Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 16 e 29, e nós vamos retomar a nossa meditação nesta passagem. Certo dia, indo nós para o lugar de oração,
encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviram. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Nós vamos continuar com a mensagem: presos, mas não desamparados, é o tema da nossa mensagem. No domingo nós conversamos sobre que no meio do caminho pode haver tribulação, nós falamos a respeito disso. Vimos a questão do elogio que não foi suficiente para seduzir Paulo e enganá-lo a respeito daquele espírito imundo. Vimos também que precisamos ter cuidado para não perder a paciência, colocando tudo a perder, o exercício da autoridade no nome de Jesus. Vimos, como a Bíblia aborda, que dinheiro normalmente é sempre o maior problema do ser humano e que eles foram açoitados porque eram seguidores de Jesus. Mas aí vem a pergunta: por que Deus não livrou Paulo e Silas? Ora, Paulo havia transposto a Macedônia, estava pregando, Lídia se converteu, abriu a porta do Evangelho para a Europa. Aqueles homens eram pregadores da palavra de Deus. E a gente pensa: mas por que eles tinham que passar por isso? Bastava que Deus determinasse e nada disso teria acontecido. Isso é a nossa lógica humana. E a gente precisa entender que a lógica do céu não se coaduna com a lógica humana. E nós precisamos nos despir da lógica humana para que possamos viver aquilo que a palavra nos ensina. Enquanto nós estivermos querendo ver Deus com a nossa lógica humana, com os nossos argumentos falaciosos, nós não vamos ser capazes de entender aquilo que Deus tem para cada um de nós. Pela nossa lógica, homens tão devotados, homens tão fiéis, não deveriam ter sido açoitados, e esse açoite quase os levou à morte. Na verdade, eles estavam ali na prisão tentando sobreviver ao açoite. Porque quando a gente imagina essa cena, a gente imagina dois homens vestidos de túnica, amarrados pelo pé e cantando de mãos para o alto. Você tem que pensar em dois homens cuja carne estava em farrapos, eles estavam ensanguentados, cheios de dores. Eles estavam tentando sobreviver, porque o açoite matava. Ser açoitado levava à morte. E aqueles que tinham sobrevivido, muitas vezes pediam para morrer, tamanho sofrimento que era.
Então, queridos, não pensem vocês que eles estavam confortavelmente louvando e adorando a Deus. E aí vem a pergunta, mas por que Deus não livrou? Porque Deus faz aquilo que lhe aprove fazer. Deus faz aquilo que a sua vontade soberana determina que seja feito. Não é aquilo que você quer, não é aquilo que eu quero. O grande problema é que as pessoas hoje tratam orações não respondidas. O que são orações não respondidas? Orações que Deus não fez a minha vontade. Orações que Deus não deu aquilo que eu queria. Orações porque Deus não fez da forma que eu pedi para que fosse feito. Aí eu pergunto a você, quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Para direcionarmos a forma como Deus deve agir. Porque, queridos, a grande atitude de coragem é a gente orar, Senhor, seja feita a tua vontade. Foi assim que Jesus orou. Mas a gente tem medo de orar assim. Por quê? E se a vontade dele não for a minha? Entenda, a sua vontade ou a minha jamais hão de prevalecer nas orações que colocamos diante de Deus. Não existem orações não respondidas quando elas são feitas por homens e mulheres justos diante de Deus. Existem orações que não chegam aos céus porque não basta orar. Nós já tratamos disso aqui numa mensagem quando nós falamos sobre a oração. E aqueles homens açoitados, ensanguentados, cheios de dores, tentando sobreviver simplesmente porque eram seguidores de Jesus Cristo, estavam louvando a Deus, cultuando a Deus na prisão, ensanguentado, quase morrendo na prisão e cultuando a Deus. Nós, saudáveis, moramos bem, temos carro. Mas eu vou cultuar a Deus, eu vou pegar esse trânsito, é sério isso? Eu não, estou fora. Eu vou cultuar a Deus numa quinta-feira, tem muita coisa para fazer, eu tenho que atender um compromisso aqui. Presta atenção, quem faz a sua agenda é você. Olhem para mim, queridos, quem faz a sua agenda é você. E aí, quando você programa coisas para acontecer, no momento do culto, mas eu estava apertado, não teve fé o suficiente em Deus. E aí, você vai ver, aí a gente vai olhar para o carcereiro também estava no culto, queridos, mas de uma forma totalmente diferente. A Bíblia nessa passagem mostra para a gente a importância do cultuar, não estou dizendo você não trabalhar não, você vai trabalhar, mas se você tem a coisa de programar-se para estar na igreja, por que você programa para viajar nos dias de culto? Por que você vai para as festinhas nos dias de culto, para as reuniões, para tantos lugares? Pastor, não posso ir no culto, porque hoje eu estou em tal lugar, assim, assado, porque eu estou muito apertado. Vai continuar apertado. É isso que as pessoas não conseguem entender. As pessoas querem conquistar a bênção pelos seus méritos próprios. Não vão conseguir, nem vocês, nem eu. É isso que a Bíblia mostra aqui para mim. Paulo, querido, foi um homem que sofreu demais na vida dele. Mais do que qualquer um de nós aqui. A gente sempre acha que é o mais sofredor, mas olha lá o que 2 Coríntios 11, 23 e 27 diz. Fui encarcerado muitas vezes, ou seja, ele foi preso muitas vezes, mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Muitos de nós já tínhamos dado tchau para a igreja. No primeiro encarceramento, tchau, não quero mais assunto com Deus, não. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Porque o máximo que era permitido eram 40, então era sempre praticado 40 menos 1, 39. 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, e nós sabemos que ele só não morreu porque o apedrejamento foi cessado, porque as pessoas pensavam que ele estava morto e o arrastaram para fora da cidade. 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite, um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes. Paulo enfrentou perigos de assaltantes. Não vou não, porque se eu for assaltado no meio do caminho, se no BRT me assaltarem. Aí ele continua dizendo, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos, perigo em qualquer lugar, queridos. Esteja você dentro da sua casa,
Seja você no seu trabalho, há perigo em todo lugar. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. Muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Garanto a vocês que nenhum de nós que estamos aqui passamos por isso que Paulo passou. E um homem que ensanguentado, tentando sobreviver, louvando ao Senhor. Muitas pessoas desistem de caminhar quando se deparam com problemas, obstáculos. E aí elas se revoltam com Deus, se revoltam com o pastor. O pastor não fez o que eu queria, o pastor não me deu a função que eu queria. Pastor não me fez pastor não me fez diácono. Pastor. E queridos, entenda, olha o que a Bíblia diz, de novo. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Ou seja, não foram levados para um hospital para serem tratados, não. Foram lançados na prisão. E aí o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Eles eram considerados perigosos. Precisavam ser vigiados com cuidado. E tendo recebido tais ordens, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Como se fosse possível eles fugirem daquela prisão. Mas aí, queridos, pode botar lá, você já colocou? A ordem era que eles fossem vigiados com cuidado. Você precisa entender que eu e você somos a todo momento vigiados. As pessoas nos vigiam. As pessoas conhecem você quando você nem as conhece. Mencionei aqui no domingo um casal que eu nem sei de quem é. Quando um querido da igreja Promissória de Fronteira, quem são seus pastores? Aí falou assim, Álvaro Cruz e Elane, eu conheço, eles moram aqui há 11 anos. Eu nem sei quem é esse casal. Mas eles sabem a igreja, sabem meu nome, sabem tudo. No seu trabalho você é vigiado, na sua vizinhança você é vigiado. Na sua parentela você é vigiado, porque as pessoas estão atentas para as nossas vidas, para ver o que você vai falar, de que forma você vai reagir, como é o seu comportamento. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3, a Bíblia diz assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Todo mundo lê você. Mas não significa que você seja famoso, não, querido. Quem é famoso na nossa vida é Jesus Cristo. As pessoas vão ler para ver se encontram em nós exatamente essa convicção de que nós somos verdadeiros servos de Deus. Quantas vezes eu já ouvi de pessoas, não, pastor, tudo bem, mas aquela pessoa não é crente, não. E aí, a pessoa, sabe por que não é? Por isso, ainda aponta. E aí, o indivíduo está aí anunciando, não, eu sou crente. Presta atenção, queridos. A ordem é que nós sejamos vigiados com cuidado. E Paulo continua dizendo, vocês demonstram que são a carta de Cristo. Será que foi realmente Cristo que escreveu a história da sua vida? Será que foi realmente Cristo que tem escrito as suas palavras, a tudo que você assiste, aquilo que você conversa, a forma como você trabalha, a forma como você gerencia seu dinheiro? Você acha realmente que foi Jesus que escreveu isso? Os seus amigos, você acha que foi Jesus que escolheu? Você acha que o círculo social que você frequenta foi Jesus? Porque a Bíblia diz isso. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Ou seja, Cristo escreveu a minha vida, a carta que vai ter que ser lida pelas pessoas. Resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Os romanos mandaram que Paulo e Silas fossem vigiados com cuidado. A única coisa que eles não sabiam, queridos, é que cercando aqueles homens estavam os anjos do Senhor, poderosos para vencer toda a soma das legiões romanas. Eles eram considerados perigosos porque eles traziam a mensagem do caminho, eles traziam uma mensagem que era uma mensagem de transformação de vida. Eles estavam na prisão, mas nunca estiveram sozinhos. Você pode andar
por onde você quiser. A Bíblia diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aonde quer que nós estejamos, Ele está conosco, sempre presente. Salmo 34, versículo 7 diz assim: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem. Então para com essa história de dizer que o anjo do Senhor está ao redor de todo mundo que é crente. Isso é falácia. Para com essa história de dizer que os anjos do Senhor estão ao redor de todo mundo que está na igreja. É falácia. A Bíblia é clara, está ao redor daqueles que o temem. Não está dizendo aqueles que se dizem dele, daqueles que se chamam pelo seu nome, daqueles que frequentam a igreja. A Bíblia é clara, está ao redor daqueles que o temem. Se você teme ao Senhor, se eu temo ao Senhor, os anjos dele estão ao nosso redor. E a Bíblia ainda diz mais: e nos livra. Aqueles homens ensanguentados, tentando sobreviver, eles tinham os seus pés presos ao tronco. Para quê? Para que não pudessem se mover. Para que não pudessem se mover. Atos 16, 24. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés ao tronco. Quantas vezes a vida já prendeu seus pés? Quantas vezes a vida impediu você de seguir adiante, de avançar nos seus sonhos, de conquistar seus projetos, de se aperfeiçoar na sua carreira, de alcançar metas no seu futuro, na sua profissão, na sua família? Quantas vezes? Quantas vezes a gente acha que é livre e tem todas as condições para alcançar alguma coisa, e a vida vem e prende os nossos pés? Mas sabe o que é lindo? A despeito de Paulo e Silas terem seus pés presos ao tronco, eles jamais foram prisioneiros. Eles eram homens livres, porque conheciam a verdade, e a verdade os havia libertado. Para ser livre, queridos, não é estar desimpedido para ir a algum lugar. Ser livre é verdadeiramente saber que nós somos salvos pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Você pode estar preso por qualquer circunstância, mas nós somos livres, porque foi para isso que Ele nos chamou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isaías 48, 17 diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Então, olha só, Ele não nos leva pelo caminho que nós queremos ir, mas Ele nos ensina o que é melhor para nós. E nós estamos dispostos realmente a aprender o que é melhor para nós? E se o que é melhor para você é você abrir mão de coisas que você acha tão importantes para a sua vida? E se o melhor para você, você reluta: não, eu quero, é meu, eu não abro mão. E ainda diz assim: Deus sabe o quanto isso é importante para você. Ele pode até saber o quanto é importante para você, mas Ele diz: não é porque você acha que é importante para você que eu declaro que isso seja a minha vontade. Mas a gente insiste. Aí a Bíblia diz assim: Ele ensina o que é melhor para você, mas nós só aprendemos se nós desejarmos. Quantas pessoas começam a aprender inglês e não seguem adiante, começam a aprender italiano, espanhol? Quantas pessoas começam uma faculdade e param pelo meio do caminho? Aliás, o que mais tem são pessoas que abandonam as faculdades. Não é porque, querido, está sendo ensinado que você quer realmente aprender. Nós precisamos querer que aquilo que Ele nos ensine seja uma realidade em nossas vidas. E aí Ele vai nos dirigir, não no caminho que nós escolhemos, mas no caminho em que nós devemos ir. Não é qualquer caminho que nós estamos livres para ir, mas é o caminho em que eu e você devemos ir. Eles eram homens que estavam cheios de dores e feridas, e eles louvavam a Deus. Cheios de dores e feridas, e louvavam a Deus. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus.
Os outros presos os ouviam. Os outros presos os ouviam. Preste atenção no que a Bíblia traz. Pessoas que estavam na mesma situação que eles, mas que não reagiam da forma que eles reagiam. Enquanto eles eram presos da mesma forma que os outros, eles louvavam. E os outros estavam surpresos. O que é isso? Por que esse cara está preso, ensanguentado, quase morrendo e ainda está cantando? É isso que as pessoas que estão na mesma situação que eu e você querem ver a nossa reação. Não significa que elas vão agir da mesma forma. É muito interessante, queridos, quando você vai ao sepultamento de uma pessoa que parte para a eternidade salva. Há saudade, sim, há saudade, mas dá também o conforto, o bálsamo de saber que alcançou aquilo que nós estamos buscando alcançar. Quando falece uma pessoa que não tem esperança de salvação, é desespero, como havia gritos. Eu hoje estava lá no Jardim da Saudade, e uma senhora desesperada, gritando, agarrando no caixão, sem esperança alguma, vivendo a mesma situação, comportamento diferente. Então presta atenção, crente que se comporta igual a outras pessoas que não são crentes, encarando a mesma situação, precisa aprender com Paulo e Silas. Presos, ensanguentados, sem liberdade, sabendo que poderiam vir, inclusive, ser condenados à morte, a prisão se destinava à aplicação da pena posterior. A prisão não era uma sanção, queridos, não era um castigo. A prisão era para você aguardar tão somente a penalidade que você ia sofrer. Tão somente para isso que a prisão servia. E eles estavam louvando ao Senhor. A gente tem muita dificuldade de louvar ao Senhor quando nós estamos passando por momentos difíceis, momentos de sofrimento. A gente chora. É claro que você pode chorar aos pés do Senhor, mas no nosso choro pode haver louvor também. No nosso choro, na nossa angústia, e muitas vezes até, e eu tenho dificuldade de entender isso, crente desesperado, eu tenho dificuldade, sou muito sincero para você. Desespero, pode ter dor, pode ter angústia, agora desespero na vida do crente significa absoluta falta de fé no Deus a quem nós servimos. Porque quando nós confiamos nele, nós podemos até sofrer, mas desesperados nós não ficamos. Paulo e Silas não estavam desesperados, não estavam lá, Senhor, eu estou clamando, arrebenta essa prisão, e não, eles podiam clamar, estavam cantando, a Bíblia diz isso, estavam orando e cantando hinos a Deus. A gente, queridos, precisa entender que eles estavam ali como sobreviventes. Eles tinham sobrevivido. E por maior que seja a nossa dor, a gente não vai desistir. A gente vai cantar louvores a Deus, porque nós sempre seremos sobreviventes. Por maior que seja o açoite, nós vamos sobreviver, porque maior é o que está em nós. Por maior que seja a afronta, por maior que seja a perseguição, por maior que seja a calúnia, por maior que seja a infâmia, nós vamos sobreviver, tal qual Paulo e Silas. Podem até tentar matar você, mas jamais vão conseguir. Por quê? Porque nós somos sobreviventes, porque recebemos vida daquele que é a fonte da vida. Jó 35:10 diz assim: mas não há quem pergunte, onde está Deus, o meu Criador, que de noite faz surgirem cânticos. Você louva o Senhor? Você canta ao Senhor? Mas eu sou desafinado, não é isso que eu estou perguntando. Não é isso que eu estou perguntando. Mas eu não gosto, também não é isso que eu estou perguntando. A gente não louva o Senhor porque a gente gosta de cantar. A gente louva o Senhor porque a gente gosta de louvar. É totalmente diferente que você gostar de cantar e gostar. Tem muita gente aí fora que gosta de cantar e não louva. A Bíblia não pede isso, quando ela fala assim, cante ao Senhor um cântico novo. Não é cantar aquilo que o mundo canta. A gente tem que cantar, é realmente a canção que está dentro da nossa alma. Louvor ao Senhor. Enche a sua casa de louvor. Enche a sua casa. Essa semana eu vi, eu nunca tinha visto isso no condomínio lá na Península. Passei em frente a um daqueles condomínios, que eu não me lembro se era o Soul, não me lembro qual era. E era um volume de um pagode tão infernal,
mas tão alto que eu falei, não acredito que a segurança ainda não bateu aqui. Não, e eu passei correndo, hein? E eu estava com o meu AirPod, era tão alto que eu falei, que é isso? Tirei, falei, gente, eu não acredito nisso, de tão alto que era. Aí eu cheguei e falei, Elaine, se eu pegar a minha caixa de som e colocar um louvor aqui, imediatamente a polícia bate na minha porta. Que absurdo é esse? Mas como era pagode, uma coisa, desculpem, insuportável. Se você gosta, sou sorry para você. Mas parecia que eu estava no meio de uma favela. Me desculpem, queridos. Me desculpem. Uma coisa horrível, insuportável. Mas as pessoas não têm vergonha. Mas o crente tem. O crente, se ele está louvando, a pessoa chega perto e está assim, com a melodia, ele me encontrou. Aí se alguém chega perto, a pessoa não saber que ele está louvando a Deus. Coloque o louvor dentro da sua casa. Estou dizendo que você tem que botar todo o volume, não, queridos. Mas coloque o louvor dentro da sua casa. Tem o CD do Fronteira, vai no Spotify. Nós temos centenas de listas da nossa igreja com louvores para encher a sua casa, para encher a sua vida. Coloque os louvores no seu carro, porque quando nós louvamos ao Senhor, quando nós cantamos ao Senhor, no reino espiritual Ele age a nosso favor. O louvor nos liberta, o louvor nos faz vitoriosos. A gente precisa ter prazer em ouvir louvor, em louvar ao Senhor. Hebreus 13:15 diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o Senhor. E os outros presos estavam ouvindo. E Jesus está assim, por que eles têm essa paz de ficar cantando? Eles não estão gritando de dor. Eles deviam estar pedindo misericórdia, só alguém para cuidar das minhas feridas. Eles deviam estar entendendo, que esperança é essa que eles têm, que a gente não consegue ter? Presta atenção, queridos, de novo, o nosso comportamento na dor é diferente do comportamento do mundo. E é por isso que, porque não é porque a gente ensaiou nada disso, não. É porque a Bíblia é uma realidade, e a palavra de Deus diz, escondi a tua palavra no meu coração. E quando a Bíblia está dentro de nós, ela se torna uma realidade em nossas vidas. Não é você que está controlando as coisas, mas é Deus que está no controle das nossas dores, ansiedades, preocupações, medos, temores. E Ele controla todas as coisas. E a Bíblia fala isso, nós temos a paz que vem de Deus, que excede todo entendimento. E eu fico perguntando assim, o preso devia estar entendendo nada. E até falei para Elaine, as pessoas também não devem, sabe, as pessoas ficam olhando para você, esperando que você esteja desesperado, se jogando no chão, rasgando a sua roupa, mas como? Então, é uma pessoa insensível? Não, querido, não é insensível, não. A dor está aqui dentro, mas a dor, ela é submissa à paz que excede todo entendimento. É isso que Deus não nos deu espírito de covardia, nós já lemos isso aqui, mas nos deu poder, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio emocional. Eu sei em quem tenho crido, é o que Paulo falou, apanhei, quase morri, passei fome, fiquei nu, fui chicoteado, mas ele continuava servindo ao Senhor com alegria. Equilibre as suas emoções, equilibre a sua dor, confie no Senhor. Esses homens confiavam e as pessoas não entendiam. As pessoas não entendiam como é que pode ter paz num momento desse. Como é que pode estar louvando ao Senhor? Devia estar praguejando, devia estar maldizendo a Deus, porque se Deus fosse na vida deles, os outros presos deviam estar dizendo, eles não estariam aqui sofrendo como nós. Queridos, só que eles só conheciam o meio da história, porque o final da história, quem escreve na nossa vida é Deus. Você pode estar no meio da sua história, mas você não sabe o final da nossa história, o final da nossa luta, o final da nossa batalha, o final do nosso problema está escrito pelas poderosas mãos de Deus. As pessoas podem olhar, no momento que você está olhar Paulo ensanguentado, Silas ensanguentado, todo arrebentado, presos, e dizendo, isso não pode ser a atuação de Deus na vida desses homens. Talvez, se fosse a época de hoje, crentes como nós somos, justiceiros, não dizer assim, se fosse crente mesmo, não estava preso. Aquilo ali é castigo de Deus.
Aquilo ali é a mão de Deus pesando sobre a vida deles. Herege, porque crente que é crente não passa por isso. Sabe, queridos, nossos pensamentos às vezes vão de encontro àquilo que Deus quer que nós pensemos. Enquanto talvez eles estivessem pensando isso, olha que lindo que a Bíblia diz. Atos 16, 26, só o iniciozinho. De repente, olha que lindo. Você sabe o que é? De repente. Aproveita e aprende que se escreve separado, tá bom? Muito triste quem escreve de repente junto, muito triste. Pior é, de repente é junto e separado. Misericórdia. Lê a Bíblia, quem lê a Bíblia escreve correto. Quem lê a Bíblia com atenção, quem lê a Bíblia com atenção, escreve correto. De repente. Sabe o que é que de repente, para mim é sinônimo bíblico de quê? De repente é sinônimo de tempo de resposta de Deus. Chegou o tempo da resposta de Deus. De repente, o tempo da resposta de Deus. Aí o versículo continua. Houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Presta atenção, enquanto eles estavam cantando, daqui a pouco não se conseguia mais ouvir a voz deles, porque os estrondos de um terremoto, as vozes foram abafadas, os presos entraram em desespero, porque os alicerces foram abalados, todas as portas se abriram. Deus tinha um propósito naquela situação. Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito quando nós permitimos que a nossa vida seja controlada por Ele. Não é, queridos, não existe destino na vida do crente. Destino é algo inevitável, que você não tem como lutar. Não existe destino, essa que é a verdade. O ser humano criou destino. Você não tem como lutar contra aquilo que está escrito, é o seu destino. Não existe destino. A Bíblia mostra isso para mim e para você. Eu tenho livre-arbítrio, você tem livre-arbítrio todo dia. E dependendo do livre-arbítrio e as decisões que tomamos, a nossa vida ela vai tomando caminhos diferenciados a cada dia. Se nós tomarmos as decisões corretas diante de Deus, nós vamos continuar avançando por aquilo que Deus preparou para nós. Se nós tomarmos decisões equivocadas, nós vamos nos afastando daquilo que Deus tinha preparado para nós. E muitas vezes, na misericórdia dEle, quando nós, mesmo que andando por caminhos que nos afastaram do plano dEle, e nós nos arrependemos, presta atenção, Ele não vai nos trazer para o plano original não, queridos. A partir do momento que nós nos afastamos do plano original dele para a nossa vida, Ele não vai nos trazer de volta, não pense em você não. Não pense em você, mas Ele vai nos permitir um novo plano, onde nós seremos também abençoados, talvez não tanto como seríamos. Uma pessoa querida se converte aí e diz assim: pastor, olha só, já estou há 2 anos convertidos e eu estou esperando que Deus cumpra a promessa dele na minha vida. Qual é a promessa dele na minha vida? Não, é que 20 e tantos anos atrás, quando eu estava na igreja, antes de me desviar, Deus prometeu que eu ia ser pastor. E agora já me converti, estou há 2 anos na igreja, até agora eu não sou pastor. Meu filho, você não vai ser pastor. Primeiro, você não conhece Bíblia, você não frequenta seminário, você não conhece nada da palavra de Deus, a sua vida está longe da palavra de Deus. Como é que você vem reivindicar uma promessa se você foi se afastando do caminho de Deus? É que nem aquele cara que namora uma menina, aí ficou noivo, fala, mas não vou casar agora não. Aí ele vai embora, namora uma, namora a outra, namora. 20 anos depois ele volta, cadê? Ué, você casou? Você não esperou por mim não? Só porque eu fui dar um pulinho de 20 anos e voltei, você não esperou por mim? Crente acha que é isso? Crente acha que a bênção vai estar lá como uma virgem inconsolável, esperando pelo retorno dele. Não vai não. As bênçãos, estou falando para você, estou falando para mim. As bênçãos que eu abri mão por causa das minhas decisões equivocadas, estas ficarão para trás, queridos. Deus pode até lhe abençoar com novas bênçãos, mas aquelas nós não retomamos. Não existe destino. Não existe destino. É claro que Deus tem a soma dos nossos dias. É óbvio, a Bíblia fala isso.
Aí você vai subir para a State e vai falar assim, como Deus tem a soma dos meus dias, eu vou me jogar aqui, porque se não for dia de eu morrer, eu não vou morrer. Que coisa imbecil. Mário mandou para mim essa semana passada, o cara que entrou na jaula dos leões, orou, tal qual Daniel, entrou na jaula dos leões, foi devorado, querido. Foi devorado, não sobrou nada para contar a história, e entrou em nome de Jesus. Para de ser criança, para de usar o nome de Jesus de forma equivocada. A gente, quando a Bíblia diz lá no mandamento, não use o nome de Deus em vão, tem muita gente que pensa assim, jura em nome de Deus. Não pode jurar em nome de Deus, porque você não pode usar o nome de Deus em vão. É sério que você acha que é só isso? Deus ia botar assim, não jura com o meu nome não, filhinho. Você acha que é realmente só isso, queridos? É quando a gente coloca no nome de Deus aquilo que Ele não nos autorizou colocar. É quando a gente fala no nome de Deus aquilo que Ele não nos autorizou falar. É quando a gente faz em nome de Deus aquilo que Ele não nos determinou fazer. É quando nós praticamos aquilo em nome de Deus que Ele não determinou que nós praticássemos. E fazemos isso em nome de Deus. Quantas pessoas já estão fazendo isso porque Deus me ordenou? Que Deus te ordenou? Quantas pessoas estão obedecendo Satanás e estão dizendo que estão obedecendo a Deus? É muito sério isso. E nós precisamos estar atentos. Aí, queridos, esse terremoto a Bíblia faz questão de dizer, foi tão violento. Você entendeu? O terremoto foi tão violento, mas não morreu ninguém. Terremoto diz assim, abalou os alicerces da prisão, as portas se abriram, mas não morreu ninguém. Podia ter caído tudo em cima de Paulo e Silas, iam estar na eternidade também, iam estar no céu, mas a Bíblia fala sobre isso. O terremoto foi tremendo e não matou ninguém, porque Deus tinha um propósito naquela situação. Então, tranquiliza o seu coração. Você está amarrado ao tronco, seus pés não estão conseguindo ir aonde Deus preparou para você, na sua vida, ainda você não tomou posse da bênção, da promessa que Ele prometeu para você. A sua vida tem estado na presença do Senhor. O que é que eu tenho para dizer para você? De repente, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser ontem, preste atenção, é isso mesmo, porque o nosso Deus é o Senhor do tempo, e a palavra dele para mim, para você, Álvaro, tranquiliza o seu coração, porque de repente a nossa vitória chega. A gente está em época de Natal. É um absurdo que certos pais fazem com filhos, Papai Noel. Porque Papai Noel virou o centro é o Papai Noel e o tal do espírito do Natal. A coisa mais ignorante do mundo. Qualquer filme tem o espírito do Natal, a magia do Natal. Natal não é nada disso, mas as crianças ficam por quê? Porque de repente, Papai Noel vai descer pela chaminé. Aqui no Brasil não vai descer aqui, só se for na região sul, né, querido? Porque alguém aqui tem chaminé em casa? Pois é, então Papai Noel não vai descer na chaminé. Aí vai tomar leite, vai comer biscoito e de repente vai deixar um presente. Aí a gente ensina as crianças a acreditarem nisso. E aí pastor Álvaro passa a ser o vilão da história, porque na época de Natal, pastor Álvaro faz Papai Noel não existe, Papai Noel não existe. Meus filhos nunca acreditaram em Papai Noel. Nunca. Primeira vez que a Pâmela chegou da escola, pai, quem é esse tal de Papai Noel? É um mentiroso que não existe. Mas minhas colegas estão esperando Papai Noel, estão esperando alguém que não vai vir. Você tem um papai chamado Álvaro, você não tem um Papai Noel. Aí, mas mentira, a gente é capaz de acreditar. Presta atenção, queridos. De repente não vai ser um Papai Noel que vai trazer um presente para você, não. Mas, de repente, é um anjo determinado por Deus que vai entregar a sua vitória. E nós vamos cantar de alegria. Vai estremecer tudo, você está entendendo? A Bíblia diz, vai tremer. As pessoas que oprimem você, elas vão tremer, porque o terremoto sacode. Aqui todo problema seu que está cercando você, vai tremer, porque o terremoto é determinado por Deus. E nós vamos tomar posse da nossa bênção. A verdade é que, o que Paulo e Silas podiam fazer? Eles estavam fazendo, louvando e orando, cantando e orando. Eles podiam provocar um terremoto? Silas, sim, Paulo, vamos tentar sacudir isso aqui para ver se aqui vai tremer. Não é mesmo? Tem aquela história, né?
que se você passar marchando com um batalhão numa ponte, e todos estiverem no mesmo compasso, a ciência diz que a ponte entra em ressonância e pode inclusive desabar. Essa experiência já foi feita. Alguém já viu uma ponte desabar porque entrou em ressonância, porque as pessoas estavam marchando? Mas todo mundo que já marchou, quem não serviu o exército aqui, levanta a mão. Não vou nem falar nada. Não sabe o que é uma ordem? Gente, esse garoto está precisando. Agora eu entendo um monte de coisa. Levanta a mão de novo, por favor. Entendi, Rodrigo, entendi, Gil, entendi, César, entendi tudo. Entendi. Sabe o que é isso, né, comandante? Sabe o que é isso? A partir do ano que vem, vamos ter ordem unida aqui na igreja, entendeu? Para mostrar como esse pessoal, como é que faz tudo. Mas o fato é que ninguém pode provocar um terremoto. Não tem um homem sequer que possa provocar um terremoto. Pode tentar com dinamite, pode tentar com o que seja. A parte deles, eles estavam fazendo no meio do sofrimento, era orar e louvar. No meio do nosso sofrimento, vamos fazer a nossa parte, vamos orar, vamos louvar, vamos esperar em Deus, vamos esperar pelo nosso de repente, porque o terremoto foi a parte de Deus naquele culto. Naquela prisão estava acontecendo um culto. Paulo e Silas estavam louvando, estavam orando, era um culto. Eles estavam fazendo a parte deles. Deus recebeu aquele culto e disse: agora é a minha parte nesse culto. E ele fez com que tudo tremesse. O terremoto que vai fazer tremer o seu corpo, se eu e você estivermos doentes, que vai fazer tremer o nosso trabalho, tirando aqueles que nos perseguem, que vai fazer tremer tudo e vai trazer a bênção de Deus. A palavra diz assim: tremeu tudo e as portas se abriram. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Espera aí, a Bíblia não diz que eles estavam pedindo libertação. Estavam pedindo libertação? Não, queridos. Então, Senhor, nos ajuda a chegar ao final dessa noite, nos ajuda a superar essa dor. A Bíblia não diz que eles estavam pedindo libertação, que eles estavam pedindo para que eles se tornassem livres. Mas olha só, quando você está cultuando, olha que lindo, quando você está cultuando aqui na igreja, como um momento desse que nós estamos aqui, tem terremoto acontecendo em uma série de lugares na nossa vida, tem uma série de portas que estavam sendo fechadas, que estão sendo abertas quando nós estamos na casa do Senhor. Não é à toa que Davi escreveu isso, que eu possa viver todos os dias na tua casa, Senhor, porque quando nós estamos cultuando a Deus, as coisas tremem, as portas se abrem, e a Bíblia faz questão de dizer: todas as portas se abriram, todas as portas se abriram. Agora, as portas se abriram e eles eram livres, eles podiam ir embora. Tem um outro personagem da Bíblia chamado Pedro, também estava preso, a igreja estava orando, e aí veio um anjo e abriu as portas. O que Pedro fez? Bom, está aberto, eu vou embora. Lá foi ele. Aí chegou na casa, estava orando, bateu, aí vem aquela empregada, pede: quem é esse cara? É o fantasma do Pedro. Olha a ignorância. Está orando, mas é ignorante, é burrinha, né? Não sabe que fantasma não existe. Eu fico impressionado, está orando muito, está lendo pouco a Bíblia. Porque está orando, mas não está entendendo nada das coisas espirituais. Está assim de crente, assim de crente que age assim. Eles ficaram. Eles entenderam. Das duas, uma. Eles entenderam que era plano de Deus que eles ficassem ali. Ou, querido, a Bíblia diz que as portas se abriram. Mas a Bíblia não diz que os pés que estavam presos no tronco foram libertados. A Bíblia falou das portas. A Bíblia não falou das algemas, a Bíblia falou das portas. Mas aí entra na história um cara que dormia no culto, e não era Eutico, não. Eutico é aquele garoto que caiu da janela porque dormiu no culto. E eu sempre: não dorme no culto, querido, você cai da janela. Aqui tinha um cara, olha só, o culto rolando, Paulo e Silas cantando, os outros presos ouviam, não é isso que a Bíblia diz? Todos os presos estavam ouvindo, menos um cara chamado carcereiro. A Bíblia é clara, a Bíblia diz que ele estava dormindo, porque só em determinado momento que a Bíblia vai falar para mim e para você. Vamos lá? Atos 16, 26, 27, 28. O
o carcereiro acordou. Quem acorda estava fazendo o que antes? O culto rolou. Querido, cuidado, hein? Aqui de cima eu vejo. E tem pessoas que não fazem nem mais isso, tem pessoas que fazem assim. É a idade, pastor. Não é não. Não é não. Ah, é porque eu comi uma coisa pesada. Então não come coisa pesada quando vai para o culto, meu filho. Tem outras consequências mais sérias do que dormir. Ah, é porque o meu cansaço. É, mas é engraçado. Aí o culto acaba agora, 9h30, vai para casa e vai passar a noite toda vendo série. Eu não resisto, pastor. Sei lá, qualquer série aí que esteja, não me lembro de nenhum. The Crown, que ninguém gosta de The Crown, porque é uma série histórica. Ninguém gosta. Eu acho excelente. Ah, vou maratonar The Crown. Mas na igreja, eu não aguento a mensagem, eu não aguento. Sabe quem não aguenta a igreja? Sabe quem? Desculpa, eventualmente você dá aquela puxadinha básica. Sabe? As pessoas são corajosas, né? As pessoas que quando aquela puxada se levantam, vão lá para trás. Mas assim, eu dormi, dá vontade de falar assim, ajoelha no milho. Sabe aquele castigo que tinha? Você ajoelhou no milho? Claro que não, se tivesse ajoelhado, seria bem diferente, com certeza. Eu ajoelhei muito no milho, fui botado de castigo, com a cara voltada para aparecer. Alguém foi voltado de castigo? Foi, olha lá, não é à toa que, pois é. É exatamente, outro tipo de formação. Aí, o carcereiro acordou, viu as portas abertas, desembainhou a espada para se matar. Olha o que é que dá no culto, presta atenção, hein? Ele ia se matar, porque não entendeu nada. Porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. Não durma, queridos, quando Deus está agindo, não durma. Quer dormir? Vai dormir na sua cama, mas quando Deus está agindo, não durma. O terremoto aconteceu, o louvor estava rolando, veio um terremoto, aí o infeliz acorda e fala assim, aí Satanás aproveita, dormiu no culto, meu filho, agora se mata. É exatamente isso. Dormiu no culto, agora se mata. Porque não aprendeu o que tinha que aprender. Esse cara era um irresponsável. Qual foi a ordem que ele recebeu? Vigia com cuidado. Vigia com cuidado. Obrigado, Lala. Carcereiro, tão boa, eu nem falo mais no versículo, já vão botando. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Obedeceu? Não. E se Paulo não falasse nada? Aquele infeliz tinha se matado e tinha ido para o inferno. Você está entendendo, queridos? Por quê? Porque não cumpriu o que foi determinado. Quando nós não cumprimos o que a Bíblia fala, quando nós não cumprimos o que Deus determina para a nossa vida, nós vamos arcar com o ônus. É sério. É sério. Este homem, queridos, quer se matar, porque não cumpriu a ordem, dormiu no meio do culto, acabou tendo a oportunidade de salvação. Mas e se Paulo não falasse nada? Infeliz, você me perseguiu, então que morra. Infeliz é você que está me mantendo preso aqui, pode enfiar essa espada, enfia fundo, vai para o quinto dos infernos. Não manda ninguém para o quinto dos infernos não, querido, misericórdia. Tem crente que não é isso, quer mais aqui para o inferno. Não desejo para ninguém o inferno. Não desejo o inferno para o seu pior inimigo. Não desejo o inferno para as pessoas que machucam você. Não desejo o inferno para as pessoas que fazem você sofrer. Dormiu no culto, ficou desesperado, porque era um homem irresponsável. A gente não pode ser irresponsável na vida. Mas se você tem tendência a ser irresponsável, seja com outra coisa. Seja responsável com a sua saúde, seja responsável com o seu lazer, mas nunca seja irresponsável com as coisas de Deus. Deus não admite irresponsabilidade. Deus não admite responsabilidade com tudo aquilo que Ele nos ensina na sua palavra. Se você quer ser responsável, se eu quero ser responsável, vou ser responsável em outra área da minha vida, mas não no nosso relacionamento com Deus. Aquele homem acordou, estava desesperado. Por quê? Porque se um preso fugisse,
Os romanos exigiam a vida do carcereiro. Ele sabia. Ele falou, e se todo mundo fugiu, eu vou ser torturado, a minha morte vai ser excruciante, é melhor eu me matar, porque isso é que Satanás fala. Olha só, filhinho, e assim, ó, ao invés de você sofrer isso tudo, tira logo a tua vida, se mata que eu estou aqui te esperando, vem logo, vem para cá, vem para cá você também. E é isso que Satanás faz no momento da dor, do sofrimento. Ele começa a sugerir um monte de soluções para você. Ele começa a falar, e muitas vezes, na maioria das vezes, a gente acaba fazendo exatamente aquilo que ele sugeriu, porque nós não vigiamos. Fala isso, agora diz isso, ela falou isso, agora responde isso, faz cara feia, diz isso, fala que vai acontecer isso. E aí, queridos, como treinador, Satanás fica lá e a pessoa, tadinha, só vai fazendo aquilo tal qual o carcereiro. E aí houve uma voz, para terminar, porque o tempo também não me permite, eu vou terminar isso hoje. Versículo 28. Mas Paulo gritou, não faça isso. Estamos todos aqui. Paulo aqui é o Espírito Santo de Deus. Está dizendo para você, não faça isso. Não pense isso. Não haja dessa forma. Eu sei que teu desespero é grande, mas não faça isso. Não faça, não haja, não diga, espere. Paulo falou que estamos todos aqui. Ele usou a sua voz. A gente usa a voz para tanta coisa. Chegou hoje, quando eu estava lá guardando o sepultamento do meu irmão, aí passou um senhor esbravejando. Eu devia ter perdido algum ente querido também. E ele falou assim, não tem bom som. Tem tanto caveirinha, ossos cruzados, aquela coisa de revista em quadrinho, tá falando muito palavrão. Na vida, por que tem que morrer gente boa? Por que tem que morrer pessoas honestas? Tem tanto desonesto, tanto vagabundo, tanto... Aí começa a falar palavrão. A gente não vai usar nossa voz para isso. A voz de Paulo faz assim, olha, nós estamos aqui. Se você tem que usar a sua voz, use a sua voz para bendizer o Senhor. Use a sua voz para dizer, Senhor, eu posso não entender nada, mas bendito seja o nome do Senhor. Eu posso não ter controle absolutamente de nada. Eu posso estar atravessando uma situação dificílima, mas bendito é o nome do Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o Senhor é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Mesmo quando a dor ou a tribulação se mostrarem intransponíveis, nós vamos sempre declarar a vitória nossa no nome de Jesus. Nós vamos usar a nossa. Paulo atuou no desespero daquele homem. Aquele homem estava desesperado, podia descer ele morrer. Paulo atuou no desespero. É para isso que nós estamos aqui, eu e você, para atuarmos no desespero do mundo que jaz no maligno, para nós abrirmos os nossos lábios e anunciarmos a salvação por intermédio de Jesus Cristo, para nós pregarmos o Evangelho às pessoas que estão desesperadas, angustiadas, que estão morrendo. É para isso que nós estamos aqui, para atuarmos como sal da terra, como luz do mundo, contra o desespero que jaz neste mundo. Eu e você temos que usar a nossa voz. Mas peraí, o sofrimento de Paulo era grande demais, pastor. Como é que o senhor queria que ele se preocupasse com o outro? Presta atenção, olha o sofrimento daquele homem. E ele se preocupou com aquele carcereiro. Não faça isso. Gálatas 6, 9 e 10 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Fazer bem, querido, não é você ajudar a velhinha a atravessar a rua, isso é coisa de escoteiro. Fazer bem, querido, não é você tirar R$2, R$5, R$10 para todo garoto que está jogando bola na sua frente. Fazer bem não é você pegar aquele sanduíche do McDonald's que você estava levando para casa
E aí a pessoa vem e fala assim, eu queria, e você vai dar, e a sua consciência vai ficar tranquila. Isso pode ser até um ato de bondade, mas fazer o bem, o verdadeiro bem, é nós brilharmos como luz no seio da nossa família, é nós salgarmos a nossa vizinhança, é nós pregarmos e vivermos conforme a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz, se você fizer isso, se você não se cansar de fazer o bem, você vai colher no tempo próprio. Nós semeamos e nós colhemos também. Por isso ele diz assim, olha, se não desanimarmos, não desanime. Aconteça o que acontecer, a nossa colheita, ela é certa. A Bíblia termina dizendo que aquele homem, o carcereiro, pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Não pense vocês que ele estava falando da salvação da alma dele, não. Por favor. Ele estava falando da salvação da vida física dele. Eu vou ser morto agora, os romanos vão me matar, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí as pessoas pegam o versículo assim, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Há uma promessa de Deus, que todos da minha casa serão. Presta atenção, querido, não é isso que ele está falando, não. Ele está falando dessa salvação da condenação que aquele homem ia sofrer. É claro que depois da gente ver que ele vai para casa, leva Paulo e Silas, porque as autoridades mandaram que os soltassem. Ele trata das feridas de Paulo, e aí sim, Paulo prega o evangelho e batiza todos daquela casa. Aí sim, a salvação entrou naquela casa. Mas a Bíblia não está dizendo para mim, para você crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, com a salvação que a gente gosta de dizer, como se Deus dissesse assim, meu filho, basta você crer que eu salvo tua mãe, teu tio, teu vizinho, teu parente, segundo grau, de terceiro, eu salvo. Não existe isso. A salvação é decisão individual. Deus não vai manobrar com o livre-arbítrio de ninguém para essa pessoa ser salva. A pessoa decide, a pessoa escolhe. Nós somos carta aberta, lida por todos. É necessário que a gente entenda o desespero desse homem. Esse homem não sabia nada de ser vida eterna, querido. Esse homem só queria sobreviver. Ele ia se matar, porque os romanos iam matá-lo. Eis que veio a ordem, soltem esses homens. Porque se não fosse isso, aquele homem teria sido morto realmente. É por isso que ele estava trêmulo. Eu vou perder minha vida. Não é de temor a Deus, não. Eu já vi tanta baboseira a respeito dessa passagem. Ai, que aquele homem chegou tremendo pelo poder de Deus. Aquele homem só estava preocupado com sobrevivência. Entenda o que a Bíblia diz. E aí, crê no Senhor, nem você nem a sua casa vão sofrer mal físico. Nós precisamos crer no Senhor sempre. Trêmulos diante de Deus. Não trêmulos de medo pela situação, mas confiarmos no Senhor. E vamos pedir, então, com esse homem, ele pediu luz para poder enxergar. Enxergue a sua situação, enxergue o seu momento, enxergue as pessoas que estão na sua casa, enxergue o que você tem dentro do seu lar, enxergue a esposa que ama você, enxergue o privilégio que eu e você temos, enxergue a sua igreja, enxergue a Bíblia, enxergue ao seu redor, de tudo aquilo que Deus tem feito por mim e por você. As nossas tribulações às vezes podem ser muitas, é verdade, podem ser muitas, mas muito maiores são as bênçãos e vitórias que Deus tem concedido a todos nós. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.